Bem-vindo ao canal Poucos Minutos, o lugar onde exploramos grandes temas do mundo de forma simples, rápida e cheia de curiosidades. Hoje vamos mergulhar em um assunto que moldou civilizações, culturas e a história da humanidade: as principais religiões do mundo. Vamos entender como surgiram, quem foram seus pioneiros ou influenciadores, o contexto histórico de cada uma e como elas impactaram a sociedade. Vamos começar pelo hinduísmo, a religião mais antiga ainda praticada no mundo, que surgiu há mais de 4.000 anos na Índia. Diferente de outras religiões, ele não tem um fundador único. É fruto de sábios e rituais transmitidos por gerações. Textos sagrados como os Vedas e os Upanishads estabeleceram conceitos como karma, a lei de causa e efeito, e dharma, o dever moral de cada indivíduo. O hinduísmo moldou desde o sistema de castas até festivais, cerimônias e templos imponentes, influenciando profundamente a cultura indiana. O budismo surgiu como uma resposta a certas práticas do hinduísmo. O seu fundador Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, viveu no século V a.C. Insatisfeito com a desigualdade e o sofrimento humano, buscou a iluminação e ensinou o caminho do meio, uma vida equilibrada, e as 4 nobres verdades que explicam a origem do sofrimento e como superá-lo. O budismo se espalhou por toda a Ásia, influenciando política, artes, filosofia e práticas espirituais, especialmente na China, Japão e Sudeste Asiático. O judaísmo é uma das religiões monoteístas mais antigas, fundada por Abraão, patriarca do povo judeu. Ele trouxe a ideia revolucionária de um único Deus em um mundo de crenças politeístas. Mais tarde, Moisés se tornou central, recebendo os 10 mandamentos, que moldaram a moral judaica e inspiraram diretamente o cristianismo e o islamismo. O judaísmo nasceu em um contexto de tribos e impérios, oferecendo identidade e regras éticas para um povo frequentemente oprimido. O cristianismo surgiu no século I depois de Cristo, na região da Judéia, a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, que pregava amor ao próximo, perdão e relação pessoal com Deus. Inicialmente perseguido pelo Império Romano, o cristianismo se espalhou rapidamente, especialmente após o imperador Constantino adotá-lo no século IV, tornando religião oficial do império e influenciando a Europa por séculos, cultural e politicamente. O islamismo surgiu no século VII, na Península Arábica, com Maomé, considerado o último profeta de Deus. Ele pregava a adoração de um único Deus, Alá, e estabeleceu os 5 pilares do Islã: oração, jejum, caridade, peregrinação e fé. O Alcorão, considerado a palavra literal de Deus, orienta a vida de milhões até hoje. A religião se expandiu rapidamente, influenciando leis, comércio, ciência e cultura. O confucionismo, fundado por Confúcio na China entre 551 a.C. e 479 a.C., não é exatamente uma religião teísta, mas sim um conjunto de ensinamentos éticos. Ele enfatizava respeito à hierarquia, à família e à sociedade, moldando a educação e a burocracia chinesa por séculos. O taoísmo, por sua vez, fundado por Lao Tse, focava na harmonia com a natureza, e no Tao, o caminho natural das coisas, influenciando meditação, medicina e artes marciais. O sikhismo, surgido no século XV com Guru Nanak, no Punjab, uniu elementos do hinduísmo e islamismo, pregando igualdade, serviço comunitário e um Deus único. Até hoje, mantém forte tradição ética, espiritual e social. Além dessas, existem religiões que surgiram em contextos históricos específicos e também moldaram profundamente a sociedade. O catolicismo, maior vertente do cristianismo, consolidou-se após a queda do Império Romano, estruturando-se em torno do Papa. Influenciou educação, política e arte, financiando artistas do Renascimento como Michelangelo e Rafael. O cristianismo ortodoxo, por sua vez, cresceu no Império Bizantino, mantendo rituais complexos e ícones, influenciando a cultura russa e grega. O calvinismo, fundado por João Calvino na Suíça do século XVI, defendia a predestinação, disciplina moral e ética de trabalho. Ele influenciou governos, economia e hábitos culturais na Europa do Norte. O Espiritismo, fundado por Allan Kardec na França do século XIX, codificou ensinamentos sobre reencarnação, evolução moral e comunicação com espíritos. No Brasil, moldou práticas de caridade,
educação e visão de vida de milhões de pessoas. E o candomblé, surgido no Brasil a partir do século XVI, com povos africanos escravizados, mistura tradições iorubás, bantas e djedis. Cada orixá representa forças da natureza e aspectos humanos. E a religião preservou a identidade africana, resistindo à opressão e moldando cultura, música e festas populares. Agora, vamos falar da religião nórdica antiga, também conhecida como mitologia nórdica. Antes da cristianização da Escandinávia, os povos vikings acreditavam em um panteão de deuses e deusas, com Odin, o deus da sabedoria e da guerra, Thor, o deus do trovão, e Freyja, deusa do amor e da fertilidade. Suas histórias, registradas nos Eddas, explicavam fenômenos naturais, valores morais e a origem do mundo. A religião nórdica enfatizava coragem, honra e a conexão com a natureza e os elementos. Rituais e sacrifícios eram realizados para manter o favor dos deuses e garantir prosperidade. E essas crenças influenciaram profundamente a cultura, a arte e até a organização social dos povos vikings. Mesmo após a cristianização, os mitos nórdicos continuaram a moldar literatura, arte e a imaginação popular até hoje. Cada uma dessas religiões surgiu em contextos específicos: guerras, opressão, busca por sentido ou reformas sociais, e influenciou a forma como as sociedades organizavam moral, cultura, política e comportamento. Elas oferecem respostas para perguntas fundamentais: quem somos, de onde viemos, como devemos viver e lidar com a morte. Entender essas tradições não é apenas conhecer o passado, mas perceber como ideias espirituais e filosóficas moldam o mundo, geram arte, ciência, política e cultura, e continuam influenciando milhões de pessoas até hoje. Esse foi mais um vídeo do canal Poucos Minutos, explicando um pouco sobre as principais religiões do mundo, sabendo que existem, por média, mais de 4.000. Se você gostou, se inscreva, deixe o like e compartilhe. Entender nossas raízes espirituais e culturais é entender melhor o mundo em que vivemos. Nos vemos no próximo vídeo.